Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, reacende essa chama em cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os irmãos que aqui estão já estão com essa chama acesa, já estão com essa chama, Senhor Deus, volumosa, por isso estão aqui, mas reacende a chama nos locais que foram apagadas, nos locais que foram roubadas, nos locais que faltaram azeite, porque o Senhor é o Deus que promete e cumpre, é o Deus que sustenta aqueles que crê. E eu estou aqui, ó Pai, nesta noite, com homens e mulheres, jovens e crianças, inconformados com aquilo que está errado, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Graça e paz. Quantos estão felizes? Diga amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem sido bondoso com todos nós e vamos aprender muito com o nosso Deus hoje. Um dos maiores desafios para qualquer servo de Deus é praticar o que a Escritura ensina. Não é o nosso tema de hoje, mas existem pessoas obesas de conhecimento, de letra. É como você olhar aquele animal lá na fazenda, no sítio, que está gordo, que não tem aonde pôr carne, mas se não matar ele para comer não serve de nada, fica só enfeitando a fazenda. Existem muitos cristãos, diga não sou eu, que está cheio de conhecimento, está obeso, está transbordando, não sabe aonde mais guardar inteligência, sabedoria, às vezes até com dons que recebeu, mas está sem prática. E a palavra diz, não é o nosso assunto, mas ela diz que a fé sem obras é morta, sem finalidade. Mas o que Deus tem para mim e para você hoje é muito mais profundo, porque é o que Ele quer que seja dito hoje. Repita comigo: Deus abençoa e trabalha a favor de quem crê. Se é você, dê um aplauso ao Senhor. Se é você, pode aplaudir, irmão, pode aplaudir que você merece. Diga: eu preciso ser o meu melhor aluno. Então você vai aprender e praticar e vai ser professor. O seu exemplo vai comover outros. Um inconformado, fala comigo, um inconformado, ele faz, indiferente do resultado, ele faz. É lógico que ele começa a fazer buscando um resultado desejado, mas ele não deixa de fazer com medo de não chegar no resultado. Então fica antenado comigo, coloca aqui no telão, 2 Reis 7:2. Você que trouxe sua Bíblia, abra. Eu quero lhe motivar a trazer sua Bíblia para a igreja, trazer uma canetinha. Toda vez que o irmão pedir para ler um versículo, os irmãos que fazem uso do altar, que já estão me ouvindo aqui, vai te dar mais tempo para você abrir sua Bíblia, localizar, aí você marca lá aquele versículo. Porque quando você pegar a sua Bíblia para ler, você vai folhear ela, você vai ver um versículo marcado. E aquele versículo vai te lembrar do que você já aprendeu. 2 Reis 7, versículo 1 e 2, para nós iniciarmos. Então disse o profeta Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Quem disse? Não é eu, é quem que disse? Não foi Eliseu, é quem que disse? Amanhã
quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Coloca a versão NVI, por favor, só para alinhar aqui, junto com a ministração. O profeta traz uma profecia econômica. Quem acha que está barato o quilo de carne por R$50 ou 45? Eu acho. Mas eu ficaria mais feliz se eu pudesse comprar pela metade. Só que aí eu vou estar prejudicando quem produz lá atrás. Então não é justiça você querer comprar barato, fazendo o outro ter que pagar o preço, perdendo. O profeta entra com a profecia: ouçam a palavra do Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma ceia de farinha como 2 ceias de cevada serão vendidos por um ciclo de prata. Um ciclo de prata hoje convertido na nossa moeda é cerca de R$800. Um pouco abaixo, pode estar um pouco acima, mas está ali na casa dos R$800. Uma ceia de farinha, ou seja, uma ceia de farinha era uma porção suficiente para uma refeição. Está ficando barato pagar R$40, né? No quilo de carne. Você já imaginou cada refeição que você senta com a sua família está custando R$800 na nossa moeda de hoje? Mas bem, vamos entender a conversa. Versículo 2 diz assim: o oficial em cujo braço do rei, o rei de Israel, diga o rei de Israel, estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, as janelas do céu, será que isso poderia acontecer? Fala comigo, esse cara duvidou. Como que uma pessoa tem coragem de duvidar quando um profeta diz assim: assim diz o... Por isso que eu disse, não sou eu, não foi Eliseu, foi o... Será que isso pode acontecer? O profeta logo olhou. E quando a gente está tomado pelo espírito de profeta, irmão, não vacila não. Porque quando a gente está no espírito de profeta, a gente libera a palavra para defender o Deus que revelou a profecia. Ele já logo disse: olha, porém advertiu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Muitas pessoas estão padecendo, pessoas que já aceitaram Jesus, porque elas não aceitam a profecia que vem do Senhor através de homens e mulheres que sobem no altar. Elas usam o termo: eu não concordo, aquilo é coisa dele, coisa de homem, blá 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 e blá blá blá. O profeta logo olhou para o oficial e falou assim: oficial do rei, o cara que o rei escorava o braço, o rei estava se apoiando nele. Imagina um cara tão íntimo, que o rei botava a mão no ombro dele e se apoiava. O profeta disse assim: você duvidou que amanhã vai estar esse preço, você vai ver, mas não vai comer. Volta comigo para o capítulo 6 agora, Luísa. 2 Reis 6, 24. Repita comigo: Deus não faz acepção de pessoas, Ele usa quem se apresenta. De novo, Deus não faz acepção de pessoas, Ele usa quem crer. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Versículo 25 agora. O cerco durou tanto, ou seja, tanto tempo,
e causou tamanha fome que uma cabeça de jumenta, diga misericórdia, está achando ruim comer ossinho, costela? O povo já estava comprando cabeça de jumento. Chegou a valer 80 ciclos de 8 vezes 8, 64 mil reais uma cabeça de jumento. Tá bom? Repita comigo: a fome é a pior desgraça para a humanidade. Uma cabeça de jumenta chegando a valer 80 ciclos de prata, e uma caneca de esterco de pombo. Irmão, uma caneca. Cadê a caneca? Uma caneca menor do que essa taça, uma canequinha do esterquinho que ia ser usado para plantar o trigo, custando 5 peças de prata. 5 vezes 8, 40, 4 mil reais. A fome era tanta em Samaria que acabou tudo que tinha, e então o preço de tudo se elevou. Quem tinha pedia 80 ciclos. Eu tenho uma jumenta que vende a cabeça dela. Se eu não te vender o quarto, imagina o valor que valia o quarto da jumenta, se a cabeça estava valendo esse valor. O profeta, depois dessa profecia, depois de tanto tempo, o rei Ben-Hadad cercou Samaria. Imagina comigo, cercou a cidade, não deixou entrar mais alimento, não deixou mais produzir, não deixou mais saírem para comprar, porque ele queria dominar Samaria, porque o rei de Israel estava ali, o povo estava todo alojado ali. Ele cercou, queria tomar conta, era dele agora. E o tempo passou, acabou o alimento. O profeta lá no capítulo 7 fala assim: amanhã, quando o rei de Israel procura ele. Vamos ler o 25 agora. Já lemos o 25, né? Vamos ler o 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, ó rei meu senhor. O rei de Israel, vendo o seu povo lamentar, passar dificuldade, sofrer, foi fazer a inspeção nos muros, porque o que evitava o exército de Ben-Hadad entrar eram os muros, e o exército de Israel guardando os muros. O rei vai inspecionar, uma mulher grita por ele: socorro, rei. Versículo 27. Aguenta aí, tá, irmão? Não é para você desviar, não. Fala para quem está do seu lado: você não vai desviar, não. Fala: você não vai desviar, não. Promete para mim. Fala assim: eu prometo que eu não vou desviar com o que vai ser lido agora. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? É agora no 28 que você não pode desviar, tá? Fala: eu não vou desviar. Contudo, ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Para uma mãe fazer acordo com outra mãe para comer o próprio filho, a fome chegou no extremo. Já que vai morrer ele e ele não sabe me comer, então eu como ele, para não perder. Consegue imaginar você fazendo isso, você que é pai ou mãe? Cozinhando o seu filho, por causa de uma fome de um rei tirano chamado Ben-Hadad. Eu tenho dito há muito tempo aqui que eu não vejo problema em pandemia de doença, em pandemia econômica, se tiver comida. Eu vejo problema quando não tem comida. Porque quando eu estudo a Bíblia, eu vejo as 3 grandes fomes, eu vejo pessoas temente ao Senhor. Essa é uma mulher de Israel, conhecedora dos princípios. Olha o que diz o 29. Então cozinhamos o meu filho. Fala: eu não vou desviar. Então cozinhamos o meu filho, rei, e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela,
mas ela o havia escondido. Entende o que estava acontecendo em Israel? O trem estava tão desordenado que mães já estavam cozinhando filho para comer. O rei não conseguia socorrer. O rei disse no versículo 26: se Deus não intervir, como que eu vou fazer coisa alguma? Vamos para o 29 agora. O 30, desculpa. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo, junto ao corpo. Por que pano de saco? Sinal de arrependimento. O 31, então ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os ombros dele. O rei culpava Eliseu por causa da fome. Depois você lê o capítulo 6 todo, capítulo 5, 6, Eliseu tinha feito o machado flutuar, Eliseu tinha avisado o rei que o problema ia chegar, mas o rei não acreditava no profeta. Eu estou avisando a igreja, irmão, se prepare emocionalmente, porque Deus vai te usar para abençoar outras vidas, porque virão crises nos próximos 3 anos, crises que nós os cristãos vamos ser o sal da terra, o equilíbrio da humanidade, porque vai haver desespero nas mentes e você vai ter que ser aquele que vai levar a paz. O rei revoltou porque uma mãe comendo filho. Vamos para o 32. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar-me a cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? 33. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou na mesma hora. O rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? O próprio rei já tinha perdido a esperança em Deus. Se todo mundo perder a esperança, você não vai ver profeta perder a esperança. Se algum dia eu perder a esperança, pode falar assim: ele não era profeta. Ele era pastor, ele era apóstolo, mas não era profeta. Se eu perder a esperança, sou teu pastor. Você pode falar: ele era meu pastor, ele era meu líder, ele era meu apóstolo, ele era meu evangelista, ele era o meu mestre, mas ele não era profeta, porque ele perdeu a esperança. Profeta não perde esperança. Então ele vai a Eliseu sem esperança. Eliseu fala assim: assim diz o Senhor, amanhã, a essa mesma hora, a mesma porção, no capítulo 7, versículo 1, a mesma porção que vale 80 ciclos, vai voltar a valer 1 ciclo, vai normalizar o preço. Fala comigo assim agora: o meu Deus, vai, irmão, com toda a força do seu coração, o meu Deus é Deus de virada, é Deus de milagres. Se você crê nisso, Ele vai trabalhar ao teu favor, então aplauda Ele. Bem, você já entendeu parte da história. Deus não faz acepção de pessoas. Fala comigo: o milagre para seringueiras pode começar através de mim. Versículo 3 vai mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Reis 7:3. Coloca o 3 do capítulo 7. Havia 4 leprosos, diga leprosos, à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros quando ouviram o rei falar: por que ficar esperando a morte? Olha o que eles dizem no versículo seguinte: se resolvermos entrar na cidade, morremos de fome, mas se ficarmos aqui também morremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, os inimigos, para nos render. E se ele nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Vamos lá pedir misericórdia, pedir comida, fazer alguma coisa. Nós já estamos leprosos,
Mas o profeta disse que amanhã vai normalizar. Então, se vai normalizar, já vamos para lá. O oficial do rei duvidou da palavra. O rei duvidou da palavra. Mas 4 leprosos rejeitados por todos não duvidou da palavra. Fala comigo, Deus trabalha a favor dos que crê. Se acontecer uma crise na nossa cidade, ninguém vai esperar que 4 leprosos, moribundos, acamados, rejeitados vai salvar. Vai esperar que os pastores, vai esperar dos profetas, vai esperar dos políticos. Qualquer coisinha que acontece é assim: eu quero justiça. Acontece um acidente de carro, alguém se machuca sem intenção, eu quero justiça. O crente já quer vingança contra o outro, porque a justiça que ele está pedindo é vingança, que o outro pague um preço por um acidente, por um incidente. Um inconformado, ele faz que nesses 4 leprosos: vamos lá, vamos chegar para lá. Agora veja o que acontece no versículo de número, cadê? Eu acho que é o 16, não, o 8, coloca para mim o 8, 7. Tendo eles chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas. Não, volta para o 7, 6, vamos para o 6, vai dar certo. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem barulhos, ruídos de um grande exército com cavalos e carros de guerras, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para nos atacarem. Versículo 7. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer e abandonou tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas, e saíram e esconderam tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram dali outros objetos e esconderam também. Olha o que Deus faz, irmão. 4 leprosos, inconformados com a fome, agoniado de ver as famílias morrer, de ver mãe cozinhar filho, fala: vamos lá. Deus olha para aqueles 4 leprosos e fala: não pode. Era para o rei ter vindo, era para o exército de Israel ter vindo. Eu vou confundir o rei Ben-Hadad e vou confundir os arameus, os soldados, e Deus criou um barulho, um ruído, como carros e exércitos. Era só 4 leprosos andando. Mas imagina comigo como é que eles devem que estavam: em silêncio ou em barulho? Eu imagino que meio em silêncio, com medo de morrer antes de chegar. Deus vai à sua frente quando você acredita na profecia. Deus foi e afugentou todo o exército. Eles saíram com tanta pressa que deixaram a comida pronta, deixaram os cavalos, deixaram o jumento e foram. Falam: o meu Deus é Deus de virada. Mas, fala comigo, mas o rei de Israel não acreditou. Diga misericórdia. Vamos ler o versículo seguinte. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, os leprosos. Este é um dia de boas notícias, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Por quem? Por Deus. Deus deixou o despojo, deixou a comida, deixou tudo. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Agora veja o que acontece. Coloca o 10. Assim foram chamar os sentinelas da porta, porque era leproso, não podia entrar. Da cidade eles contaram: entramos no acampamento arameu e vimos, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentas amarrados e tendas abandonadas.
As sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus oficiais: eu explicarei a vocês o que os arameus estão planejando. Como sabem que estamos passando por fome, deixaram o acampamento, se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Você já conheceu alguém assim? Você dá uma boa notícia para ele, ele vê uma desgraça por trás. Já viu alguém assim, irmão Baiano? Você fala para ele assim: pô, tem uma boa notícia, o acampamento está tudo lá para nós. Tem cavalo, tem jumento, tem comida, tem roupa, tem prata, tem ouro, tem arma de guerra. É só nós ir, nós só estamos em 4, e ainda em 4 somos leprosos. Nós não aguenta trazer a comida, nós não aguenta trazer os animais, nós não aguenta trazer o ouro, a prata. Nós escondemos um pouquinho, vamos todo mundo buscar. Aí o rei levanta: eu sou rei. Fala: obeso de conhecimento, eu sei o que está acontecendo, eu vou explicar. Já contou a sua fé para alguém? Aí o obeso de conhecimento que está ouvindo a sua fé fala assim: eu sei o que está acontecendo, eu vou te explicar. É só uma emboscada. Por que o rei agiu assim? Porque ele era rei, queria proteger o seu povo, era estrategista de guerra, fazia sentido. Porém, ele não lembrava da palavra do profeta, porque ele não acreditou no profeta. O que acontece? Versículo 16. Então o povo saiu e saqueou todo o acampamento. O rei não quis ir, mas o povo foi. Fala: o povo com fome. Fala comigo: o povo com fome é estouro da boiada. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma ceia de farinha como 2 ceias de cevada passaram a ser vendidos por 1 ciclo de prata, conforme o Senhor tinha. Você pode aplaudir Jesus? No outro dia, o profeta disse que ia valer 1 ciclo. O povo foi lá, saqueou. Agora todo mundo tinha muito. Voltaram a vender no preço normal. Os que buscaram venderam para quem não foi. Você não teve coragem de ir, custa 1 ciclo. 17. Ora, o rei havia posto como encarregado da porta da cidade o oficial em cujo braço tinha se apoiado. Mas quando o povo saiu, fala: estouro da boiada, ele foi atropelado à porta e morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Você verá, mas não comerás. Quem pode aplaudir Jesus de novo? Irmão, você não precisa celebrar quando o outro sofre a desgraça, não, mas você tem que se alegrar com Deus. O cara morreu atropelado. O mesmo oficial que falou assim: quem é esse Deus aí para abrir janelas do céu e baixar 1 ciclo para 1 ciclo? E Deus vai lá e faz o povo sair no estouro da boiada, atropelou o oficial que estava na porta, pisoteou ele todo e ele morreu. Ele viu o milagre, mas não comeu o milagre. Deixa eu te falar algo. Você vai ficar vendo a terra prometida e vai ficar igual Moisés, não vai entrar nela? Inconformado, vai para a guerra. Eu estou machucado, vai para a guerra. Eu estou manco de uma perna, vai para a guerra. Está faltando ânimo, vai para a guerra. Os caras eram leprosos. Deus cumpre. Eu quero que você se coloque de pé, porque Deus cumpre as promessas. Eu quero que você entre agora na presença do teu Deus como inconformado. Como inconformado. E você vai falar assim: Senhor, tem um inimigo que o Senhor precisa afugentar. Vai fazer barulho no ouvido desse inimigo.
Eu não sei se esse inimigo é uma doença, se esse inimigo é uma dívida, se esse inimigo é um processo, se esse inimigo é uma doença que está matando um ente querido. Eu não sei qual é o inimigo que está precisando ser afugentado da sua vida. Eu sei que você precisa dizer assim: Deus, agora eu quero que o Senhor coloque, afugenta os meus inimigos, assim como o Senhor afugentou esses soldados que estavam ali. O Senhor afugenta os problemas, as circunstâncias, as dores, as aflições, as enfermidades, porque eu estou aqui, porque eu acredito na Tua palavra, e eu vou me posicionar como um inconformado, e todo problema, toda dificuldade vai ter que se afastar, porque a Tua palavra promete: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. O Senhor usa o pobre, o rico, o Senhor usa o homem, a mulher, o Senhor usa o jovem, a criança, o Senhor usa o rei, mas o Senhor usa o servo, o Senhor usa os que acreditam, o Senhor usa aqueles que crê. O Senhor abençoa, é os que crê, não é os que têm título, não é os que têm formação, é aqueles que crê. Se eles são formados e crê, Deus usa. Se eles não são formados e crê, Deus usa. Deus vai te usar, te abençoar dentro da tua fé, dentro da tua prática, dentro da tua inconformação. Ei, coloca agora para correr essa doença, coloca agora para correr este inimigo. Faça a tua parte, que Deus vai confundir. Deus vai confundir os teus inimigos e afugentar eles da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Tão somente creia. Tem que crer. Tem que crer. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Clama ao Senhor agora. Fala: Senhor, o Senhor usou 4 leprosos, e 4 leprosos o Senhor transformou a fé deles, a crença deles, em ruídos e barulhos para afugentar os inimigos, para afugentar e confundir. A mente do exército inimigo de Israel ficou confundida. Deus vai confundir essa doença, Deus vai confundir esse problema, Deus vai confundir os seus inimigos, Deus vai confundir esse problema financeiro, Deus vai confundir essa falta de intimidade, de amizade, Deus vai confundir a tristeza, Deus vai confundir a depressão, Deus vai confundir a ansiedade, Deus vai confundir as enfermidades, e Deus vai afugentar tudo isso. Deus vai afugentar isso da tua presença, Deus vai espantar isso da tua presença, e você vai voltar, assim como esses leprosos voltou, com boas notícias, com um testemunho de boas notícias, com uma narrativa de boas notícias, e a palavra do Senhor vai se cumprir, e você vai dizer: tudo se cumpriu conforme Deus havia prometido, que 1000 cairia do meu lado, 10.000 à minha direita, e se eu acreditasse, eu não seria atingido. E eu acreditei, e eu não fui atingido. Ei, a palavra vai se cumprir, você vai dizer: olha, a seta que voa de dia e de noite não chegou à minha casa, porque eu acreditei. O espírito de mortandade não chegou à minha família, porque eu acreditei. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor, porque eu acredito. Deus está te dizendo: seja inconformado, porque Ele é Deus de virada, Deus de milagre, Deus que cumpre as suas promessas na vida dos que crê. É você, meu amado, é você, minha amada. Não perca a esperança. O rei de Israel perdeu a esperança, mas você não.
Você não pode perder a esperança da sua cura, do seu milagre, da sua bênção. Você tem que ir para o campo de batalha. Eu fico extremamente motivado quando eu vejo 4 leprosos indo para o campo de batalha, disposto a morrer, mas disposto a conquistar. Eu vejo Deus olhando do céu e falando: eis ali pessoas por fora adoentadas, mas por dentro um coração limpo, um coração que acredita. Ei, não importa como está o seu externo, não importa como está por fora, o que importa é que Deus vai fazer por dentro, e o milagre vai vir à tona, o milagre vai se manifestar, a tua bênção vai chegar. Coloca a mão sobre o teu peito, a altura do teu coração. Espírito Santo, é o Senhor quem convence, e não é por força, não é por violência, é pelo mover do Senhor. Eu profetizo, Espírito Santo, que essas pessoas vão vencer. Eu profetizo, Espírito Santo, que eu vou vencer, que a minha esposa vai vencer, que os meus filhos vão vencer, que os meus familiares vão vencer, que os meus amigos vão vencer, que esta igreja vai vencer. Eu profetizo, Senhor, porque o Senhor deixou uma promessa escrita, e eu acredito nela, que nenhum mal vai chegar à minha tenda se eu acreditar. Ele pode passar por lá, ele pode chegar perto, mas o Senhor vai confundir os meus inimigos com barulhos, o Senhor vai cegar eles, eles não vão ver aonde estão indo mais, eles vão se perder, eles vão ficar amedrontados, eles vão olhar para mim, para minha casa, e em vez de ver 3 pessoas, eles vão ver milhares e milhares de exércitos do Senhor, soldados do Senhor. Eles vão olhar para este homem, para esta mulher que está aqui, não vai ver um homem e uma mulher, vai ver o exército do Deus vivo atrás, e vão sair afugentados, correndo, e eles vão dizer: o que aconteceu? É para você, recebe, creia, toma posse. Deus vai confundir os teus problemas, Deus vai confundir aquilo que está te causando dor, problema. Deus vai confundir os males que tem te atacado, na medida que você crê e caminhar em direção à bênção. Você tem que caminhar. Os leprosos caminharam, e enquanto eles caminhavam, Deus foi fazendo um milagre acontecer. Vai à frente do teu povo, Espírito Santo, porque a tua presença é real na vida daqueles que creem. Diga: Deus, eu acredito, seja comigo, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Fala: precisa de 1 ou precisa de 4? Mas precisa de 1. Eram 4, um se levantou e falou para os outros: vamos. Muitas coisas só vão acontecer na medida que nós acreditar. Amém? As promessas se cumprem. Sexta-feira nós vamos ter a ceia do Senhor. Quero contar com a sua presença, quero que você convide outras pessoas, e quero te pedir algo: dê boas notícias dos cultos. Quem está sendo abençoado nos cultos? Então você vai fazer que nem esses homens fizeram, começaram a dar boas notícias. Apóstolo, como é que eu dou boa notícia? Faz um videozinho no story, irmão. Estou aqui para dizer para você que não teve no culto de quarta, foi maravilhoso, fui abençoado. Te espero no próximo culto, que é sexta ou domingo. Ajude as pessoas a se aproximar, porque a fé vem pelo... Se ela não ouvir você contar as boas notícias, ela vai achar que o teu Deus está morto. Pai, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor seja conosco, que a graça salvadora seja transportada por cada um de nós para aqueles que não têm, que a consolação do teu Santo Espírito alcance as nossas vidas e aqueles ao nosso redor, e que o amor do Senhor nos proteja debaixo das tuas misericórdias todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz, e até sexta.